começa assim. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Lucas 19:10. Vamos dar continuidade à nossa pregação da Palavra de Deus. Estamos encerrando o capítulo 4 de Efésios. Vamos entrar no versículo 31 e vamos até o capítulo 5, versículo 2 hoje. Vamos ver hoje então que o nosso padrão é Cristo. Já vimos sobre como devemos ser, que não devemos nos conformar a este mundo, mas devemos nos despir da velha vida. Nós devemos nos revestirmos deste novo homem, né? Então despojarmos, nos renovarmos e revestirmos. E hoje então nós vamos ver, depois de tudo aquilo que o apóstolo Paulo falou sobre não furtar, sobre não mentir, sobre não falar palavras torpes, sobre falar aquilo que transmite graça, não entristecer o espírito, hoje nós vamos dar sequência ao pensamento do apóstolo Paulo, inspirado pelo nosso Senhor. Efésios capítulo 4, versículo 31. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmias, bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então nós vamos ver nestes versículos este padrão nosso que é Cristo. Mas novamente nós vamos voltar para a mentalidade do mundo, já que o texto aqui está nos falando de nós nos afastarmos ou ficarmos longe, evitarmos amargura, ira, cólera e tudo mais. Vamos relembrar alguns acontecimentos que revelam o coração do ser humano, que demonstram a sua ira, a sua amargura, a sua cólera. Vamos citar pouquíssimos fatos aqui. Entretanto, se você escutar rádio ou assistir TV, você verá inúmeros casos ali. Um dos últimos que aconteceu foi esse tiroteio lá em Las Vegas, onde morreram várias pessoas, feridas, centenas de pessoas, onde um homem chega num cassino lá, num hotel, e começa a atirar para tudo quanto é lado com metralhadora e levou um arsenal de guerra praticamente para dentro de um hotel e acabou assassinando ali muitas pessoas num ataque de fúria que ele teve ali e simplesmente matou ali e depois também suicidou-se. Nós conhecemos casos mais antigos de uma universidade dos Estados Unidos, vários casos aconteceram, mas um aconteceu, ele ainda é conhecido como um dos casos mais emblemáticos, que teve maior número de vítimas ali, que foi na Universidade de Virgínia, conhecido também como Virginia Tech, onde um estudante sul-coreano, ele mata no campus ali 2 pessoas, eles desconfiam que ele já fugiu, que a polícia o capturou. Entretanto, ele volta, pega mais munição e armas e entra na universidade ali e mata mais um tanto de pessoas. Umas dezenas de jovens ali morreram, professores também. Nós vimos há alguns anos atrás, 6 anos atrás mais ou menos, um rapaz que entrou numa escola do Rio de Janeiro e entrou lá atirando em crianças e matou várias crianças lá também. E por último nós vimos este caso dessa semana de um homem que entrou na escola, um funcionário da escola, ele leva álcool para a escola e ele ateia fogo na escola, matando várias crianças, matando uma professora, pelo menos ali que a gente sabe que faleceu, e ainda tem algumas pessoas que estão internadas. Então a gente vê esses ataques de fúria, de cólera, de ira. Obviamente que em alguns casos a gente vai ver que são questões
de insanidade mental, mas muitos desses casos têm a ver sim com a ira, a cólera, aquela coisa que explode no coração da pessoa. Talvez muitos de vocês conheçam, os mais jovens talvez não, existe um filme famoso do Michael Douglas chamado Um Dia de Fúria, né? Onde ele chega lá num genérico de McDonald's e ele pede algo lá e eles não querem dar. Ele pede um café da manhã, só que já passou do horário, e eles falam, a partir de agora a gente só serve o almoço. Não, mas eu quero o café da manhã. Vocês não dizem que o cliente tem sempre razão? E aí eles falam, não, a partir de agora é só o almoço. E aí ele num ataque de fúria, ele tira uma submetralhadora de dentro de uma mala que ele tem ali, e ele tem esse ataque de fúria, começa a atirar lá, começa a gritar com as pessoas e tal. São ataques de ira. Isso permeia o mundo. Esses são casos extremos que a gente vê, obviamente. Mas certamente você teve muitos ataques de fúria já, que não chegaram a este ponto. Provavelmente você não matou ninguém, eu espero que não tenha feito. Mas provavelmente você já prejudicou alguém com as suas palavras. E o que o texto nos fala aqui então? Versículo 31. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Então o texto fala que longe de vós, o termo aqui é tirem de vocês, renunciem a isso, afastem-se disso. Ele está falando para crentes. Afastem-se desse tipo de atitude, porque ela é uma atitude pecaminosa, são atitudes pecaminosas. Longe de vocês. Renunciem a isso. Se vocês tinham este pensamento antes, se vocês agiam desta forma quando estavam no mundo, não hajam mais. Não condiz com a vida de um cristão agir desta forma. Que se mantenha longe de vocês toda a amargura do coração de vocês, qualquer sentimento de um coração amargurado, de uma pessoa que fica guardando uma situação onde foi magoada, e aquela amargura, aquele amargor, aquele coração amargo, continua sofrendo com aquela situação, se deixa levar por aquela circunstância que aconteceu lá atrás e continua com o coração amargurado, sofrendo, deprimido. Deus nos fala, deixe para trás isso, renuncie à amargura. A amargura não faz bem para você, por mais que num certo momento da sua vida, quando você começa a cultivar esta amargura, parece que ela começa a fazer bem para você. Você se vicia tanto em ser uma pessoa amargurada, que você não se vê mais sem aquela amargura. Parece até que parece até ser contraditório, mas parece até que ela te dá um bem-estar. Imagina o estado que uma pessoa chega, sendo uma pessoa amargurada, e ela acha que é melhor ela estar assim do que tirar aquela amargura do coração. Ela não quer perder aquilo. Ela não quer renunciar àquilo. Porque assim ela se sente bem. Porque ela pensa, alguém me fez mal, olha como aquela pessoa é má. Eu não sou tão mal quanto ela. E guarda aquilo, e alimenta aquilo pelo resto da vida, e fala daquilo para outras pessoas, e fica falando para os outros, olha o que aconteceu comigo, olha o que essa pessoa fez comigo, olha isso, olha aquilo outro. E é uma amargura no coração, sendo alimentada dia após dia, onde a pessoa peca, continua pecando, e alimentando aquilo, e torna aquilo tão prazeroso, ela até se sente mal se ela não se sentir amargurada. Se entregou ao pecado. E a Bíblia fala, renuncie a isso. Não tenha um coração amargo. Não se deixe levar pelas circunstâncias das decepções da vida, do que alguém fez contra você. Não se deixe levar por isso. Você que é crente, você que já creu no Senhor, longe de você, renuncie a isso. Não se deixe levar pelo que alguma pessoa falou de você. Renuncie a isso. Longe de vós toda cólera e ira.
São termos muito parecidos, mas se a gente for pesquisar um pouco, um tem a ver com um ataque de fúria, que é a cólera, e outro tem a ver com a ira, é algo mais que perdura por um bom tempo. E você fala, deixe longe de você toda esta cólera, toda essa raiva. Pessoas que são raivosas, que se qualquer momento ela explode por qualquer coisinha. Você fala, poxa, eu não posso chegar perto da pessoa que ela é raivosa, ela é brava demais, ela não sorri, ela não vê nada de bom, tudo para ela é ruim. Tudo para ela é ruim. Ah, tá muito calor. Aí eu fico suando demais. Ah, tá muito frio, tem que vestir muita roupa. Ah, tá chovendo, tá muito úmido. Ah, tá muito seco. Reclama até de coisas boas. Um exemplo muito claro assim, por exemplo, uma pessoa ela pode reclamar de ter muita comida. Poxa, tem muita comida aqui nessa mesa, não está cabendo. E a pessoa fica brava com aquilo. Não consigo me mexer nessa mesa porque tem muita comida. Uma pessoa que se ira com qualquer coisa. Que pega um carro, o carro se torna uma arma na mão dela. Ela xinga, ela briga, ela grita. Ele vai falar, longe de vocês toda a ira, toda a cólera. Qualquer coisa está explodindo. Não pode olhar para a pessoa que ela explode. Ah, mas essa circunstância agora é assim. Ah, mas é porque eu estou doente, porque eu tenho esses ataques de cólera e de ira. A Bíblia fala, longe de você tudo isso, não é a circunstância. É o seu estado de sempre. Você é cristão. Você é cristão quando você está doente, você é cristão quando você está endividado. A mulher é cristã quando ela está passando por aquele momento daquele ciclo menstrual. Continua sendo cristã. Sim, mexe com os hormônios. Claro que mexe. Mas a Bíblia fala que tem que se controlar. A Bíblia fala em domínio próprio. Porque aí a gente pode ter então um monte de desculpas aqui. Eu estou assim porque... A mulher fala, porque estou endividado, porque eu briguei com não sei quem, porque eu estou doente, porque eu tirei uma nota baixa na escola, porque o meu amiguinho mexeu comigo lá, falou uma coisa que eu não gostaria de saber. É por isso que eu estou brigando com todo mundo. Alguém me olhou e falou, o que é? Está olhando o quê? Qual é o problema? Nunca me viu? Ataques de cólera, de ira. Ele fala, longe de vocês tudo isso. A Bíblia não fala, longe de vocês, desde que a sua situação financeira esteja boa, você tenha uma vida saudável, não esteja com nenhuma doença, você não esteja passando por aquela semana difícil, mulher, você, homem, não tenha tomado ali uma chamada do seu chefe no serviço, né? Você, aluno, criança, não tenha... o seu coleguinha da escola não tenha tido nenhum problema com você e falado alguma coisa que é mentira de você, ou a professora pegou no seu pé. Então, longe de vós, desde que, como se Deus colocasse algumas letrinhas miúdas numa nota de rodapé com um asterisco. Ele fala, longe de vocês tudo isso. Não é a circunstância. Nós somos crentes, cristãos, em todo momento, em toda circunstância. Longe de vocês toda gritaria. Perceba que eles são meio que entrelaçados, cólera, ira, gritaria. Eu chamo bastante a atenção das minhas crianças lá em casa, porque às vezes elas têm uma certa mania de começar a gritar uma com a outra. E aí a gente tem que conversar de perto. Porque não é uma maneira saudável de se conversar. Porque a Bíblia fala, longe de vocês toda gritaria. Não podemos querer ganhar no grito. Nosso argumento não é o grito, quem fala mais alto, quem grita mais. Nosso argumento não é quem tem mais autoridade, não é aquele que grita mais. Vamos comprar microfone, então vamos ficar gritando de um lado, e aí a gente compra uma caixa de som enorme e começa a gritar, fala alto um com o outro ali, pega um megafone e tal. É longe de vós toda gritaria. Isso cria um ambiente terrível, um ambiente pesado entre nós.
Bíblia fala, vocês que são crentes, tirem de vocês, renunciem à gritaria, a este ambiente pesado, a brigas, a discussões. É possível você conversar sem gritar. É possível, inclusive, você disciplinar seu filho sem gritar. É possível discutir com o seu cônjuge sem gritar. Às vezes a pessoa dá aquele mau testemunho. Poxa vida, as pessoas são cristãs e toda a vizinhança ouve a gritaria, os palavrões e tal. Mas que testemunho é esse? Como é que nós vamos testemunhar de Cristo e o vizinho fala, ó, esse aí que grita lá com a esposa, com o marido, e são palavras até indizíveis aqui. Como é que esse povo está falando de Jesus agora? Que tipo de testemunho é esse? Longe de vós toda gritaria. Evite. Lute contra isso. Renuncie a tudo isso. Tem momentos que dá vontade de gritar? Tem. Aquele momento que dá vontade de você sair correndo assim, na rua e gritar. Ah! E aquilo parece que vai extravasar. Ah! Mas a Bíblia fala, evite. Renuncie a isso. Por amor ao Senhor. Quando nós deixamos de pensar assim, nós não vamos mais a nós mesmos. Eu me sinto melhor se eu der um berro. Vamos rever os nossos conceitos? É a mentalidade cristã, gente. Não é eu não consigo. Se eu tenho o Espírito Santo de Deus, Ele vai me capacitar. E quando a palavra de Deus fala para eu me manter longe, para me afastar, para eu renunciar a isso, quer dizer que o Senhor capacita os seus filhos. Longe de vós toda blasfêmia, toda palavra vã, não só contra Deus, mas toda palavra que seja vã. Toda palavra que não edifique. Longe de vós toda malícia. E malícia aqui, obviamente, que nós já usamos esse termo malícia quando as pessoas dão duplo sentido, quando é mais relacionado à questão sexual. É só isso. Malícia é qualquer palavra maliciosa em que uma pessoa tente te enganar com algo. Dando um exemplo aqui para vocês. Normalmente, os fariseus tentavam colocar Jesus contra a parede e falavam palavras maliciosas contra o Senhor. Eles falavam, Senhor, é legítimo pagar tributo a César? Era malicioso. A gente chama aqui de palavras capciosas, né? De você tentar colocar Jesus em contradição. Malicioso com isso. Ó Jesus, essa mulher foi pega em adultério. Ali fala para apedrejar. O que tem que fazer com ela? Maliciosos. Tentando pegar Jesus em contradição. Palavras maliciosas são palavras que enganam. Vou dar um exemplo. Nossa, você olhar uma promoção na TV, um exemplo específico aqui, TV a cabo, 30 mega, R$30 por mês você vai pagar. Aí tem um asterisco e embaixo, bem pequenininho ali, primeiros 3 meses desde que contratado o combo que tem isso, que depois passa para 200 e não sei quantos reais. Isso é malicioso. Isso é você tentar induzir a pessoa ao erro. Então, longe de vós a malícia de tentar induzir pessoas ao erro, de fazer algo com duplo sentido, enganar alguém. O cristão não deve fazer isso, não deve ser malicioso. Muito menos no outro sentido, de falar palavras com duplo sentido, de erotizar as palavras que você está falando. É não usar de malícia. Ora, no Museu de Arte Moderna lá em São Paulo, eles foram maliciosos. Aquela criança que começou a tocar naquele homem nu. Eles falaram, mas tinha um anúncio lá na porta em que tinha ali as cenas de nudez. E a criança estava acompanhada da sua mãe. Ora, isso é malicioso. Como assim estava escrito na porta que tinha cenas de nudez? Tinha que estar escrito lá que era proibido a entrada de menores de 18 anos e uma pessoa na porta olhando lá a entrada dessas pessoas lá e falando, opa, essa criança não pode entrar.
Ela é menor de idade. Ó, tem um adolescente que eu quero ver sua identidade para ver se você tem mais de 18 anos. Isso foi malicioso. O cristão não deve ser malicioso de usar a palavra de Deus com malícia, de enganar pessoas através da palavra de Deus. Judas fala que as pessoas transformaram em libertinagem a graça de Deus. É usar a palavra de Deus com malícia. Já que Deus é gracioso, então eu posso fazer o que eu bem entender. É usar um versículo, por exemplo, aonde está o Espírito, aí é liberdade. E fala, então eu vou deixar o Espírito agir, eu vou fazer o que ele me mandar fazer. O Espírito tocou o meu coração que eu devo rolar no chão. O Espírito tocou o meu coração, né, que eu tenho que pegar meu paletó e jogar nas pessoas aqui. É malicioso, é enganoso, é errado. A Bíblia fala, longe de vós a malícia. Evitem, renunciem a amargura, a cólera, a ira, a gritaria, blasfêmias e a malícia. E o texto fala, seguindo: antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Ele está falando antes, ou seja, por outro lado. Ele fala, não sejam dessa forma. Renunciem à ira, gritaria, blasfêmias, malícia, cólera. Por outro lado, ajam de outra forma. Ele fala, sejam benignos, compassivos, perdoadores. Deixem a cólera de lado e sejam bondosos, pacientes, perdoadores. Está falando de vida cristã, de como nós vivemos uns com os outros. A igreja não deve ser lugar como se nós fôssemos feras, uns devorando os outros. Devemos ser benignos, bondosos, compassivos, temos compaixão e paciência com os nossos irmãos. E olharmos para a falha dos nossos irmãos e perdoarmos a esses irmãos. Percebe que esse texto aqui ele não está falando aqui de falsos mestres. Há um outro tratamento para falsos mestres. Se nós formos olhar as Escrituras, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, há um tratamento diferente para os falsos mestres. Você pega como os profetas tratavam os falsos mestres, como tratavam com rigidez. Você pega João Batista, como ele tratava os falsos mestres, e ele chamava de raça de víboras. Pegamos Jesus falando deles de hipócritas, de sepulcros caiados, de falsos mestres. Pegamos Pedro falando ali, Tiago. A forma com que eles falavam dos falsos mestres, eles eram extremamente rígidos e ríspidos com os falsos mestres, porque não há meias palavras com os falsos mestres. Tem que mostrar a mentira deles, como eles são mentirosos, como eles são enganadores. Mas com o povo de Deus há uma vida comunitária, uma vida amorosa, uma vida de compaixão, de benignidade, uma vida amorosa, de você perdoar um ao outro. E a questão de perdoar aqui não quer dizer você tolerar o pecado do outro. É você compreender que o irmão é pecador e que ele luta contra o pecado. E você poder exortar e repreender este irmão, mas compreender que ele está no processo de santificação. É isso que a Escritura quer que você faça. E não que você tenha um acesso de ira contra o seu irmão e se coloque contra ele. E se torne um inimigo dele. Mas que você seja benigno e compassivo, uma pessoa perdoadora, que não fique guardando mágoa, que não fique maquinando aquilo no seu coração, adoecendo por causa daquilo. Isso é uma luta para nós. Porque a gente pode pensar em N coisas que alguém tenha feito contra nós, que algum irmão tenha feito. Mas ele fez isso contra mim, mas ele falou isso contra mim, mas ele fez aquilo outro. Mas a Bíblia fala para nós sermos benignos, compassivos, perdoando uns aos outros. Interessante que o texto aqui nos vai falar, no versículo 32 ainda, ele fala,
benignos e compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Ele aqui evoca o modelo de Cristo. Ele fala, perdoem, sejam benignos, sejam compassivos. Olhem para o modelo de Cristo. Olhem para o Senhor, por aquilo que Ele fez. Como Deus nos perdoou por meio da obra de Cristo. Ele não está falando, olhe para o mundo, para o padrão do mundo, e você precisa ser um pouco melhor do que o mundo para demonstrar que você é cristão. Não. Ele está falando, olhe para Cristo. Olhe para o que Deus fez por meio de Cristo para vocês. Perdoou. Olhe para aquilo que vocês eram como pecadores. Como vocês afrontaram a santidade de Deus. Como vocês afrontaram a perfeição do Senhor. E como Ele, Deus, enviou seu Filho Jesus para perdoar vocês. Não é para você ficar olhando para a velha vida que você tinha e falar, estou bem melhor do que antes. Antes eu fazia bem pior. Não, não é isso. Que bom que você não está vivendo daquela forma e que você está agindo melhor agora. Mas você está olhando para Cristo ou o seu padrão é a velha vida? O seu padrão de santidade nunca deve ser a velha vida. O seu padrão é Cristo. O seu padrão de perdão, de benignidade, de mansidão, de misericórdia é Cristo. Não é o mundo. Não é o que as pessoas estão fazendo. Olha, mas aquela pessoa é pior, porque ela coloca fogo em crianças e eu não faço isso. Mas o teu padrão não é ela. O seu padrão não é o terrorista. O seu padrão não é o estuprador. O seu padrão é Cristo. O nível é outro. O nível é outro na igreja. Não é o seu nível. É Cristo o padrão. E aí não há motivo de vanglória nenhuma em nós. E aí nós vamos perceber o quão pequenos nós somos e o quanto nós ainda temos de caminhar. E o quanto nós deixamos de perdoar. E o quanto nós deixamos de ser pacientes. Porque o modelo é Cristo. Não sou eu, não é o mundo. Não é a corrupção que está neste mundo. O texto fala que Deus em Cristo nos perdoou. Então olhem para Ele. Olhem para aquilo que Cristo fez e ajam como Ele. Ele é o nosso modelo. Nós somos cristãos, seguidores de Cristo. Devemos fazer aquilo que Ele fez. Ele é o nosso modelo, o nosso padrão. E aí nós vemos o que Jesus fez por nós. Jesus, ele fez aquilo que nós chamamos de expiação. Ou seja, ele morreu. Expiação substitutiva e penal. Ou seja, ele morreu no meu lugar, no seu lugar. Algo que era para acontecer comigo. A pena de morte era minha. Ele se colocou no meu lugar e no seu lugar. Ele removeu a culpa do pecado que havia em mim e em você. Quando você nasceu, você já nasceu com a culpa do pecado. Você já nasceu com aquele fardo do pecado. Como no livro do peregrino, que ele vai rumo à cidade celestial, ele tem um fardo nas costas. Ele tem um fardo, e este fardo, esta culpa, quando nós conhecemos a Cristo, quando nós nos achegamos aos pés da cruz de Cristo, esse fardo foi retirado das nossas costas. Porque Jesus sofreu aquilo que nós deveríamos sofrer. Isaías capítulo 53, versículo 6, texto bastante conhecido nosso, fala do servo sofredor ali. O texto nos fala assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. O nosso pecado estava sobre ele. Ele levou sobre si os nossos pecados naquela cruz. Ele morreu em nosso lugar. Quer maior prova de amor, de misericórdia, de compaixão? Nós merecíamos a ira de Deus. Mas Jesus nos substituiu. Ele levou sobre si a ira de Deus.
Ele foi abandonado pelo Senhor naquele momento. O pecado nosso estava sobre ele. Ele levou sobre si as nossas iniquidades. Esta foi a obra de Cristo. Além da expiação, o Senhor fez a propiciação. A propiciação é algo que apazigua, ou seja, acalma a Deus. Deus odeia o pecado. Deus abomina o pecado. E aquilo que Jesus fez, ele fez como propiciação, ou seja, apaziguou, acalmou a ira de Deus. Deus está virado conosco por causa do pecado. A propiciação, gostaria de voltar um pouco lá para o Antigo Testamento. Se os irmãos lembrarem do tabernáculo, existia a arca, vou até passar um slide aqui para os irmãos verem. Existia a arca da aliança e existia então em cima dela uma tampa chamada de propiciatório. Esta tampa chamava-se de propiciatório. Por que ela se chamava de propiciatório? No dia da expiação, uma vez por ano, o sumo sacerdote primeiramente fazia o sacrifício por si, pelos seus pecados, e depois ele entrava no Santo dos Santos para aspergir o sangue do bode, aspergir sobre este propiciatório, como um símbolo de que um inocente havia morrido no lugar daqueles que pecaram. Existia toda a questão de que eram escolhidos dois bodes. Um era o bode emissário, um era o bode expiatório, um era morto e aspergido o sangue sobre o propiciatório, e o outro era levado para o deserto. Era imposto as mãos sobre este bode, com confissão de pecados do povo, e ele era solto no deserto como símbolo de que o pecado era abandonado e levado embora. Este era o símbolo, era a figura no Antigo Testamento. E quando chega a Cristo, ele se torna propício a nós, favorável a nós, Deus, porque a ira de Deus já não está mais sobre nós, porque Cristo lhe aplacou esta ira de Deus. O próprio Deus providenciou a Cristo para que este morresse e a ira de Deus fosse aplacada. Então a providência de Deus em Cristo, ele se tornou propício a nós. Ele foi humilhado em nosso lugar. Se formos um pouquinho mais aprofundados nesse sentido, esta propiciação que era feita deste animal, muitos dos sacrifícios eles eram consumidos, comidos pelos sacerdotes e pelas pessoas que estavam ali. Este sacrifício ele era queimado e jogado fora do arraial. Isso não era consumido por eles. E o texto lá de Hebreus capítulo 8 vai falar que Jesus sofreu fora da porta, que ele foi humilhado. E ali fala então que nós devemos também sofrer fora da porta este vitupério, esta humilhação por causa de Cristo. Cristo foi humilhado em nosso lugar. Quer maior prova de benignidade, de misericórdia, de graça de Deus? Ele nos deu a Cristo para que ele morresse por nós. A ira de Deus foi aplacada porque em Cristo, na morte de Cristo, esta figura se tornou algo real. Ele era o verdadeiro sacrifício. Não precisaria mais ser feito o sacrifício uma vez por ano, mas o sacrifício de Cristo foi feito uma vez por todas. Texto de 1 João capítulo 4, versículo 10, diz assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Nós não amamos a Deus. Foi Ele que nos amou antes. Ele nos amou. Nós éramos miseráveis. E Ele mesmo assim nos amou e enviou seu Filho para que a ira dele fosse aplacada. Porque senão nós seríamos sumariamente destruídos, fulminados. Mas ele foi gracioso porque ele nos amou primeiro. Não fomos nós que o amamos. Oh Senhor, nós o amamos, então envia um livramento. Não foi assim. Você e eu não queríamos livramento algum. Foi ele quem nos amou primeiro.
e enviou o seu Filho. O Senhor nos redimiu, Ele nos deu redenção. Nós somos libertos da escravidão do pecado. Este resgate já foi pago, o Senhor nos redimiu. Marcos 10:45 fala que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele deu a sua vida em resgate por mim e por você, nós éramos escravos. E Ele veio para se colocar em nosso lugar. Ele nos redimiu. Um pouquinho para frente, Colossenses 1:13 e 14. Ele fala: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele nos tirou das trevas e nos levou para o Filho do reino do seu amor. Ele nos tirou de uma vida de escuridão, de perdição, de condenação. E agora nós vivemos para o Senhor, porque Ele nos amou primeiro. Este é o nosso modelo, este é o nosso padrão. Não vivam da forma antiga, com iras, cólera, blasfêmias, gritarias. Mas o modelo de vocês é Cristo. Além de Ele ter feito a expiação substitutiva, a propiciação, a redenção, Ele nos trouxe a reconciliação. Ele nos reconciliou com Deus. Romanos capítulo 5, versículos 10 e 11. O apóstolo Paulo fala assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Nós éramos inimigos de Deus. Nós estávamos contra o Senhor. Não era só que nós não queríamos o Evangelho, nós éramos inimigos de Deus. Nós estávamos debaixo da ira de Deus e nós fazíamos tudo aquilo que Ele não queria. Perceba que Ele não tinha motivo algum para amar você e eu. Nenhum motivo. Você não tinha nada de bom. Ele fala, quando vocês eram inimigos, Ele reconciliou vocês. Quando vocês não queriam nada. Quando vocês tinham tudo do contra. Tudo aquilo que vinha de Deus era contra. Você odiava, você abominava. Tudo aquilo que você fazia era apenas para parecer algo bom. Ele fala, Ele reconciliou vocês com Deus. Foi feita uma reconciliação da parte dele. Esta é a obra que o Senhor faz. Que o Senhor fez em mim e em você. E aproveitando, falando de palavras maliciosas, quando este Evangelho não é pregado na igreja, quando o Evangelho não nos leva para Cristo, para a obra de Cristo, você está sendo enganado na igreja. Se você que está nos vendo agora, nos assistindo agora, ou você que está aqui mesmo, se a sua mensagem que você compreende, se a mensagem do Evangelho não contempla a obra de Cristo, há algum problema nisso. Se você está numa igreja que não prega isso, você está sendo enganado. E se aquilo que você está aprendendo aqui, você não contempla aquilo que Cristo está fazendo, você está se enganando. Você não é salvo, porque se você não contempla isso que Cristo fez, a transformação que Ele nos dá, a reconciliação que Ele nos deu, há algum problema neste Evangelho. Não há Evangelho sem Cristo. Se o seu padrão é o mundo, se o seu padrão é outro cristão mesmo que seja, o seu Evangelho está distorcido. O seu Evangelho ele está cheio de deformidades. E de repente nem é o Evangelho, porque um Evangelho sem Cristo não é Evangelho. Olhe para a obra de Cristo. Aquilo que o apóstolo Paulo falou, sede, pois, imitadores de Deus com filhos amados.
e andai em amor. O padrão é Cristo. Como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então perceba que ele fala aqui, tanto ali no capítulo 4, versículo 32, ele fala, como também. Versículo 2, ele vai falar novamente, como também. Façam isso. Né? Sejam benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Versículo 5, 2, e andai em amor, como também Cristo nos amou. Façam isso como Cristo fez. O padrão é Cristo. O padrão é Jesus. O padrão de benignidade, de mansidão é Ele. Deus fala que Ele se entregou por nós, como oferta e sacrifício a Deus. Ele foi sem falar uma palavra, como uma ovelha indo para o matadouro. Ele não reagiu, porque aquela era a obra que o Senhor tinha para fazer, aquela foi a obra de Cristo, a obra salvífica. Ele se entregou em nosso lugar, como oferta e sacrifício a Deus. E esta foi uma oferta agradável, como aquela oferta que era levada ao templo do Senhor, em que o sacerdote fazia ali aquela oferta. E aquela oferta feita com fé era uma oferta agradável, porque ela refletia a fé da pessoa, aquilo que a pessoa lembrava que ela era uma pecadora e que necessitava de uma redenção. Cristo fez isso uma realidade. Ele fala, Cristo se entregou por vocês. Cristo foi sacrificado no lugar de vocês. Cristo morreu no lugar de vocês e Ele deve ser o padrão de vida para vocês. Enquanto o padrão de vida de vocês for a televisão, a internet, o youtuber, o Gugu, o Faustão, o Silvio Santos, você está longe de Cristo. Se o seu padrão é o líder, é o pastor, quem quer que seja, está errado, o seu padrão é Cristo. Se o seu padrão é o pastor, é o presbítero, você vai se decepcionar em algum momento e falar, poxa vida, mas ele era o meu padrão, ele era isso, ele era aquilo outro. Quantas vezes a gente vê pessoas falando, me decepcionei, porque tal cantor, aconteceu isso com ele, tal pregador fez isso, fez aquilo outro, agora estou decepcionado, estou sem chão. Porque o seu padrão não está em Cristo, o seu padrão está numa celebridade, num pastor, num cantor, num artista. O seu padrão é Cristo. Para nós encerrarmos, vamos pensar algumas questões. A mudança de vida acontece nos regenerados do Senhor. Não há como não haver mudança. Nós somos nascidos de novo, nascidos da água e do Espírito. Se nós somos nascidos de novo, tem que haver mudança em nossos corações. E quando o Senhor fala, renuncie, afaste-se, é porque Ele nos deu a capacidade de fazermos isso. O Espírito Santo de Deus nos capacita a lutarmos contra isso. Não quer dizer, você vai ser perfeito a partir de hoje. Não, você vai lutar contra isso. Você vai compreender que isso é pecado e entristece a pessoa de Deus. O amor e a misericórdia de Deus por seu povo é refletido na obra de Cristo. Pense nisso. Isso tem que ficar na sua mente. Aquilo que Jesus fez na cruz demonstra o amor de Deus por mim, por você, por todo eleito de Deus. Você estava morto nos seus delitos e pecados. Você era um inimigo de Deus. E Ele, por amor, Ele te amou primeiro, para que depois você conhecesse a Ele e o amasse. Lembre-se também que se o sacrifício é um instrumento de amor, ele também pode se mostrar como um instrumento de condenação. Nós conhecemos muito bem o texto de João capítulo 3, versículo 16, mas muitos poucos dão importância para o fim do capítulo 3, onde o texto nos fala assim: por isso quem crê no Filho tem a vida. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então aquilo que Cristo fez também serve como condenação.
Se você crê, você tem a vida. Se você não crê, você está debaixo da ira de Deus. Simples assim. Não existe meio termo, como aquela gravura dos dois caminhos, onde tem as pessoas andando pelo caminho estreito, muitas pelo caminho largo, poucos pelo caminho estreito, e tem uma turminha ali avaliando no meio do caminho aonde ela vai estar. Não existe meio do caminho. Ou você está no caminho estreito, ou você está no caminho largo. Você não está avaliando em algum momento ali, em cima do muro, num vácuo da história da sua vida. Você está em algum lugar. Se você não creu no Senhor, você está debaixo da ira de Deus. Se Ele não é o seu padrão, se você não entende que você precisa renunciar às paixões da sua vida, você está debaixo da ira de Deus. Uma atitude amorosa e perdoadora demonstra um conhecimento da obra salvífica do Senhor. Se você fala, eu não consigo perdoar isso, eu não consigo perdoar aquilo outro, é muito provável que você não conheça a obra do Senhor. Você pode ter dificuldade, sim, porque nós somos pecadores, nosso coração é duro, mas o Senhor te capacita a perdoar. Quando uma pessoa vive com mágoas no coração, não perdoa ninguém, vive cheio de ira, cheio de cólera, e não consegue ser benigna, compassiva, amorosa, misericordiosa, é necessário fazer um exame, é necessário se autoavaliar para ver se realmente você conhece a obra do Senhor. Se você não apenas conhece intelectualmente, mas se isso penetrou no seu coração. Que o fato de nós não perdoarmos, de nós ficarmos remoendo aquilo por anos, anos e anos e anos, pode ser um sintoma de que nós não compreendemos a mensagem do Evangelho. O Senhor nos chama a imitarmos a Ele. Não temos aquela brincadeira das crianças de siga o mestre. Nós temos que seguir o mestre. Fazer aquilo que Ele mandou fazer. Imitarmos o caráter santo dele. Nós nunca vamos chegar ao nível de Cristo, porque Ele nunca pecou. Mas o nosso modelo é Ele, para que nós sejamos humilhados e compreendamos que nós não somos nada, mas o Senhor foi amoroso para conosco, foi misericordioso para conosco. E nos deu a Cristo. Ele se ofereceu em nosso lugar. Você creu nele um dia porque o Senhor, através do teu Santo Espírito, mudou o seu coração. Você foi regenerado pelo Senhor. Você creu no Senhor. E agora você tem esse grande desafio de viver uma vida de santificação, de ser imitador do Senhor, de olhar para aquilo que Cristo fez, do sacrifício que Ele fez. Este sacrifício agradável a Deus. E que você um dia terá a oportunidade de estar perante a santidade de Cristo, de bendizer Ele, de glorificar a Ele e de desfrutar da presença santa de Deus para todos sempre. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos capacite a viver em santidade no padrão de Cristo. Igreja cristã, o seu padrão de vida deve ser Cristo. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, bendizemos a Ti, ó Pai, pela Tua santa palavra. Ela é riquíssima, maravilhosa, com grandes desafios que nós, por nós mesmos, não temos capacidade de movermos um dedo para fazermos algo de bom. Mas o Senhor em Cristo nos capacita, ó Pai, através do Teu Santo Espírito, a vivermos uma vida de santidade, a abandonarmos as práticas que tínhamos como filhos da desobediência, para vivermos o verdadeiro cristianismo, não sendo enganadores e enganados, mas praticando a Tua palavra e vivendo o caráter santo de Jesus, para a glória do Teu nome. Que o Senhor esteja conosco nesta semana. Em nome de Jesus. Amém.